Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Boa noite aos presentes, galera que assiste gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aos presentes, boa noite, Adeilma, Amanda Dias, André Luiz, Augusto, Daniele Santos, Dielen Pinheiro, Fabrícia Matos, Giovana Andrade, Grazi Ambrose, Grazi Irata, Jackson, Jamília Alcântara, Maiara Rocha, Priscila Souza e Verônica Sá. Boa noite, pessoal. Vamos nessa começar a correção do nosso simulado 03, simulado de legislação extravagante. Todo mundo com o simulado aí na mão, sem delongas, vamos nessa. Questão 1. José, empresário, em negociação para adquirir uma linda casa localizada no litoral do estado do Espírito Santo, buscou informações sobre os antecedentes criminais do vendedor Caio, descobrindo que este tem condenações definitivas pela prática dos seguintes delitos. 1. Comércio ilegal de arma de fogo. 2. Lesão corporal gravíssima contra policial no exercício da função. E 3. Corrupção ativa. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos, é correto afirmar que Caio foi condenado definitivamente pela prática do seguinte crime hediondo. Letra A. Comércio ilegal de arma de fogo, lesão corporal gravíssima contra policial no exercício da função e corrupção ativa. Letra B. Comércio e lesão corporal apenas. Letra C. Lesão gravíssima e corrupção ativa apenas. Letra D. Lesão gravíssima apenas. E letra E. Comércio ilegal de arma de fogo apenas. Gabarito, meu povo. Gabarito. Deixa eu abrir a lei de hediondos aqui, que eu tenho uma coisa nova para mostrar para vocês. Gabarito. BBB. Perfeito, perfeito, perfeito. Essa daí foi tranquila, né? Gabarito, letra B, de bravo. Perfeito. Vamos aqui na lei de hediondos, rapidinho, que eu quero mostrar uma novidade para vocês. Quem já acompanhou a live aí, a live lá no domingo, né? Domingo retrasado, se eu não me engano, a gente comentou rapidamente sobre. Tá aí, ó, Lei 8.072 de 90, que dispõe sobre crimes hediondos. Vamos deixar aqui o texto compilado. Ok. Vem cá comigo, preste atenção. São considerados hediondos os seguintes crimes, consumados ou tentados. Item 1. O homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e homicídio qualificado. Vem cá para a lesão corporal. O inciso 1A. Aqui, a gente teve uma alteração este ano, tá vendo? Em 2025, pela Lei 15.159 de 2025. Na questão, ela trabalha com a linha A. A lesão corporal gravíssima, do parágrafo 2º, ou a seguida de morte, do parágrafo 3º, praticado contra agentes do 144 da Constituição ou Forças Armadas, beleza? A chamada lesão corporal funcional. Só que observe que a Lei 15.159, ela acrescentou mais uma possibilidade, na verdade, mais duas, né? Que é contra membros do Poder Judiciário, MP, Defensoria e Advocacia Pública e nas dependências de instituição de ensino. Então, bora entender como é que funciona. A lesão corporal, ela pode ser crime hediondo? Pode. Se for uma lesão corporal de natureza gravíssima ou se for uma lesão corporal seguida de morte contra 3 esferas. Primeira delas, a lesão corporal funcional de agentes das Forças Armadas e Segurança Pública, a lesão corporal funcional contra membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e oficial de justiça, ou a lesão corporal grave, gravíssima ou seguida de morte, quando ocorrer nas dependências de ensino. Beleza? Tá claro, galera, isso daí? Lesão corporal é crime hediondo? Sim, exclusivamente nessas hipóteses. Fechou?
Tranquilo? Alguma dúvida? E para a gente arrematar, no parágrafo único do artigo 1º, também consideram-se hediondos, consumados ou tentados. Aqui nós temos crimes da legislação extravagante. E quando eu falo de arma de fogo, do Estatuto de Desarmamento, eu tenho que colocar luz em 3 incisos, beleza? O inciso 2, 3 e 4. Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo, qualquer uma, não. Apenas de uso proibido. E a sua banca coloca proibido ou restrito. O crime de comércio ilegal e o crime de tráfico internacional de arma de fogo. Posse ou porte de arma proibida, hediondo. Comércio, hediondo. Tráfico internacional, hediondo. Beleza? Zero dúvidas. Essa questão foi boa, uma boa questão de hediondos. É difícil de achar. Muito difícil. Uma questão relativamente fácil, mas tranquila. Vamos lá. Questão 2. Prova recente aí de soldado da PM Ceará. Um crime é considerado afiançável quando é possível pagar uma fiança para que o acusado responda ao processo em liberdade, enquanto a prescritibilidade diz respeito ao prazo limite para que o Estado possa processar e punir alguém por um crime. Segundo a lei brasileira, é afiançável e prescritível o crime de racismo, terrorismo, organização criminosa, tortura ou tráfico ilícito de drogas. Gabarito, meu povo. Gabarito, veja só. Está perguntando qual crime é afiançável e prescritível. Beleza? Afiançável e prescritível ao mesmo tempo. Boa. Gabarito, letra C de cartucho. Gabarito, letra C de Charlie. Só para gente lembrar. No gabarito comentado, eu achei um mnemônico lá horroroso. Eu acho que eu até coloco assim no gabarito. Mnemônico horroroso no comentário. Mas, para muitos aqui, pode acabar servindo, né? Inafiançável e imprescritível, eu tenho racismo e ação de grupos armados, o ração lá que vocês conhecem. Insuscetível de graça e anistia e inafiançável, eu tenho 3TH. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos. Beleza? Ou seja, o único que está fora dessa classificação aqui é o crime de organização criminosa. Lembrando, antes que alguém questione. Professor, mas organização criminosa também não é crime hediondo? Depende. Depende de quê? Depende se aquela organização criminosa ela foi criada para a prática de crimes hediondos ou equiparados. Por exemplo, se a organização criminosa ela foi criada para praticar lesão corporal de natureza gravíssima contra policiais, aí nós temos a organização criminosa como crime hediondo. Porque lesão corporal gravíssima contra policiais é considerado crime hediondo. Fechado? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Sim ou não? Tá de boa? Suave? Tranquilo. Joia, 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 joia. Pessoal, nessa efusão aí de acontecimentos nas últimas semanas, eu nem coloquei a nossa enquete lá no grupo. Mas já vou deixar aqui como sugestão e vou pedir a vocês novamente, mais uma vez, que vocês me sugiram temas de direito penal, processo penal e legislação extravagante para a gente tratar na nossa aula Direito em Foco, beleza? Eu já vou deixar como o primeiro tema sugestionado aqui, vou lançar a enquete lá no grupo. O primeiro tema vai ser Lei de Crimes hediondos, beleza? Quem tiver outras sugestões, lança lá no privado para mim, fechado? Amanhã, no máximo até quarta-feira, eu estou deixando a enquete no grupo. Lembrando que a nossa aula, a princípio,
está prevista, nossa aula de Direito em Foco está prevista para terça-feira, dia 26. Tá bom? Mas eu confirmo tudo isso aí lá no grupo. Questão 3. Otaviano submeteu... Rapidinho, gente. Gabarito B e gabarito C. Ok. Questão 3. Otaviano submeteu pessoa com deficiência que estava sob sua autoridade, com emprego de grave ameaça, a sofrimento mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei. Jorge, que tinha um dever de evitar essa submissão, omitiu-se em face da conduta. Nesse caso, é correto afirmar, conforme a Lei 9455 de 97, que Otaviano e Jorge cometeram crime tipificado na lei antitortura e incorrerão na mesma pena. Otaviano praticou crime tipificado na lei antitortura, porém a conduta de Jorge ela é atípica. Letra C. Otaviano terá pena aumentada de 1/6 até 1/3 em razão de o crime ter sido cometido contra pessoa com deficiência. E letra D. A condenação de Otaviano por sentença transitada em julgado não acarretará perda do cargo público, porém, durante o cumprimento de pena, ele não receberá remuneração. Gabarito, meu povo. Essa tá fácil. Essa tá fácil. Ainda que você não tenha certeza da letra C, que é o nosso gabarito, as outras você poderia tirar por exclusão, beleza? A gente tem a conduta de Otaviano, a tortura própria, enquanto que a conduta de Jorge, a tortura por omissão. A tortura própria, reclusão. Me ajude aí. Reclusão de 4 a 8, né? Vixe, gente, deu branco aqui. 2 a 8, obrigado, Verônica. Obrigado. Reclusão de 2 a 8, enquanto que a conduta de Jorge, reclusão de 1 a 4. Ou melhor, detenção de 1 a 4 anos. Valeu, Vel. Detenção de 1 a 4 anos. Letra B. A conduta de Jorge não é atípica. Letra C é o nosso gabarito. Letra C é o nosso gabarito. E letra D, acarretará perda do cargo público, efeito automático da condenação. A perda do cargo público, efeito automático da condenação por crime de tortura. Galera, lembrando, essa informação aqui eu sempre passo no PTC. E vez ou outra eu pergunto sobre. Porque vai te ajudar a resolver questão de prova? Vai. É absoluto? Vai te ajudar a responder todas as questões de prova? Não. Mas vai te ajudar a não errar a questão de prova. Quais são as leis que trazem efeito automático da condenação? São duas. Quais são as leis que trazem efeitos automáticos da condenação, como perda de cargo? São duas. A primeira delas é tortura e a segunda... Boa, Verônica. Boa. Tortura e organização criminosa. Excelente, Ana. Perfeito. Isso mesmo. Isso dá uma ajuda retada e vocês ficam aí viajando. Questão 4. Galera, questão 1, 2 e 3, alguma dúvida? Por enquanto não, né? Acho que todas as questões aqui relativamente tranquilas. Joia. Questão 4. Leandro, servidor público municipal, ocupante de cargo em comissão, submeteu testemunha de crime violento a procedimentos repetitivos, que levou a reviver, sem estrita necessidade, a situação de violência. Nesse caso, em conformidade com a lei de abuso de autoridade, é correto afirmar que Leandro pode ser submetido à pena de detenção de até 10 anos. Leandro não pode ser sujeito ativo de abuso de autoridade, porque não ocupa cargo efetivo. Leandro cometeu crime de violência institucional. Leandro cometeu crime de constrangimento ilegal. Gabarito, gente. Gabarito. Boa. Vamos aqui
fazer um resuminho. Gabarito letra C de Charlie. E aqui já coloque para mim, por favor, artigo 15A da Lei 13.869 de 2019, o crime de violência institucional. Vamos aqui no chat, beleza? Lei de abuso de autoridade. O que é que nós temos como penas da lei, como penas da lei de abuso de autoridade? Presta atenção. Todas as penas da lei de abuso de autoridade são penas de detenção. Não tem reclusão na lei de abuso de autoridade. Beleza? E as penas, elas variam. Elas variam de 1 a... Peraí. Deixa eu só... Suelen chegar. Suelen chega tão carregada que ela chegar, a Zorra travar toda aqui. Peraí, gente. Pronto. Tá repreendido, né, Suelen? Em nome de Jesus. Vamos lá. Recapitulando. A lei de abuso de autoridade, como penas, ela possui um padrão, tá bom? E esse padrão vai te ajudar em muita questão. Por exemplo, nessa daqui. Primeira delas. Lei de abuso de autoridade, ela possui apenas a pena de detenção. Essa pena de detenção pode variar de 1 a 4 anos para as condutas mais graves, 6 meses a 2 anos, e temos apenas um crime, que a pena é de 3 meses a 1 ano. E é exatamente o artigo 15A, violência institucional. Todas as penas acompanhadas de multa. Pronto. Resumindo aí no chat para vocês, tá bom? Lei de abuso de autoridade possui apenas a pena de detenção, e essa pena pode variar de 1 a 4 anos para condutas mais graves, 6 meses a 2 anos, e a pena mais baixa, que tem apenas em um crime, 3 meses a 1 ano, que é o artigo 15A. Todas elas acompanhadas de multa. Sugiro que você tome nota disso e coloque aí no seu cantinho de estudo, beleza? Porque pena cai em prova, tá bom? Pena cai em prova. Com essa informação, você já descarta a questão, a letra A, beleza? Tá. Somente a letra A. E a letra D, né? Porque constrangimento ilegal é um crime do Código Penal e não da Lei de Abuso de Autoridade. Galera, dúvida na questão 4? Verônica, querida, que você marcou letra D de Delta, com certeza você digitou errado, né? Ou ficou em dúvida mesmo? Show. Ficou esclarecido porque não é constrangimento ilegal? Joia, perfeito. Vamos lá. Questão 5. Com base na lei de racismo, lei de tortura, lei de organização criminosa e lei de abuso de autoridade, assinale a alternativa que apresenta o efeito correto da condenação por crimes previstos na legislação supracitada. Letra A. A perda do cargo, mandato da função pública em caso de condenação por abuso de autoridade está condicionado à reincidência. Até aí, beleza. Cuida-se de efeito automático, falso. Letra B.
A condenação por crime de tortura acarreta automaticamente a interdição do exercício do cargo, função ou emprego pelo dobro do prazo da pena aplicada. Gabarito. Gabarito, gabarito, gabarito. Artigo 1º, parágrafo 5º da Lei de Tortura. Beleza? Letra C. A perda do cargo, mandato ou função pública em caso de condenação pelo crime de tortura não é efeito automático. Falso. Acabamos de falar isso. Letra D. Independentemente do trânsito em julgado, a condenação pelo crime previsto no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa impõe a perda automática do cargo, emprego ou função pública, independentemente do trânsito em julgado, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu preciso do trânsito em julgado da sentença condenatória. Letra E. Constitui efeito automático da condenação por crime resultante de preconceito, raça, perda do cargo ou função para o servidor público. A informação que eu passei mais cedo, ela já afasta a letra E. Efeito automático da condenação só tem em 2 leis: tortura e organização criminosa. Beleza? Gabarito, letra B de Bravo. Gabarito, letra B de Bravo. Alguma dúvida na questão 5, gente? De boa? Massa. Massa, massa, massa. Eu não sei com quem eu estava conversando no sábado. Não me recordo, mas foi algum aluno que ele me perguntava acerca do treinamento de lei seca, né? Ah, professor, qual banca é boa para fazer treinamento de lei seca, que cobra muito, muito, muito lei seca? Tá aí uma banca. IBFC, Vunesp, são bancas que corriqueiramente ela trabalha com copia e cola de lei seca. Exclusivamente copia e cola de lei seca. Beleza? FCC também é mais uma. FCC é conhecida como Fundação Copia e Cola, justamente por conta dessa predisposição de trabalhar exclusivamente com lei, quase exclusivamente com lei seca. Questão 6, vamos nessa. Ao analisar o acervo processual de sua serventia, Felipe, titular da primeira vara criminal da comarca de Fortaleza, constatou que Celso responde em juízo pela prática do crime de extorsão mediante sequestro. Por sua vez, Lucas é réu em ação penal pelo cometimento do crime de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Por derradeiro, Mateus ocupa o polo passivo, ou seja, responde a uma persecução penal, que apura infração penal de organização criminosa direcionada a centenas de estelionatos. Nesse cenário, considerando as disposições da lei de hediondos, assinale a afirmativa correta. Peraí, bora organizar o baba aqui, tá bom? Lucas, ele é réu em roubo, com restrição da liberdade. Celso, tem Celso aqui em cima, né? Celso responde por extorsão mediante sequestro. E Mateus, organização criminosa para estelionato. Ok. Nesse cenário, show. Celso e Lucas respondem em juízo pela prática de crimes hediondos. Contudo, Mateus não incorreu no cometimento de delito hediondo gabarito. Gabarito, letra A. Eu trouxe essa observação, acho que na primeira questão. Alguém tem dúvida que extorsão mediante sequestro é crime hediondo? Alguém tem dúvida? Tinha dúvida quanto a isso? Alguém tem dúvida quanto ao roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima? Eu até explico a diferença de um e outro. Até explico. Mas que ambas condutas são consideradas crimes hediondos. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Eu falei na questão 1 que
Organização criminosa foi questão 1 ou questão 2, eu acho. Questão 2. Eu falei que organização criminosa é crime hediondo? Depende. Se for uma organização para a prática de crimes hediondos. Estelionato é crime hediondo? Não. Não sendo crime hediondo, essa organização criminosa não sofrerá os consectários da lei de crimes hediondos. Beleza? Tranquilo assim? Dúvida nessa questão? Sim ou não? Tá de boa? Vamos lá para diferenciar extorsão mediante sequestro de roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Deixa eu até separar aqui a apresentação. Galera, presta atenção. Isso aqui é muito simples. O roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima é aquela conduta em que o agente ele vai subtrair o patrimônio da vítima. Mas ele ainda que ele realize a subtração, ele prefere restringir a liberdade da vítima. Pergunto, qual é o verbo do roubo? Qual é o verbo núcleo do crime de roubo? Uma dica, é o mesmo verbo do furto. Verbo do crime, qual é? Boa, subtrair. Subtrair é o quê? Subtrair é meter mão. Vocês já sabem, já estou cansado de saber disso. Subtrair é o quê? Meter mão. No roubo circunstanciado pela restrição da liberdade, o agente, ele vai subtrair. Porém, o que é que ele faz? Ele restringe a liberdade da vítima. Professor, para ele subtrair, é necessário restringir a liberdade da vítima? Não. Ele vai subtrair da mesma forma. Com a vítima livre ou com a vítima presa. Ele vai subtrair da mesma forma. Imagine o cenário. Eu vou até a casa de André para subtrair a casa de André. Vou subtrair ali pertences de André. Beleza? Eu vou subtrair de qualquer forma. Só que, por qualquer razão, já que André é chato pra caramba, eu pego o André e tranco o André no banheiro. Isso é o quê? Um roubo. Afinal, eu estou subtraindo mediante emprego de violência ou grave ameaça. Porém, além da subtração, o que foi que eu fiz? Restringir a liberdade de André. Nesse caso, eu tenho um roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Tá claro? Tá claro? Já a extorsão mediante sequestro, presta atenção. Presta atenção, viu, André? Se você prestasse atenção, você não tinha errado essa questão lá no concurso da Polícia Penal. Para não esquecer mais. A extorsão mediante sequestro é uma extorsão. Pura e simples. Constranger alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa para garantir ao agente uma vantagem indevida. Beleza? É uma extorsão pura e simples. Só que qual é o meio utilizado para extorquir? Sequestro. Então, qual é a ideia da extorsão mediante sequestro? O sujeito, ele sequestra a vítima e condiciona a liberdade da vítima ao pagamento do resgate. Ou seja, sequestrei, a vítima só sai se você pagar. Essa é a extorsão mediante sequestro. O sequestro, ele é um meio para extorquir a família da vítima. Só para não causar uma dúvida, na extorsão mediante sequestro, quem faz o pagamento, quem é extorquido, é terceira pessoa. Terceira pessoa diferente da que foi sequestrada. Beleza? Porque imagine, como é que o sequestrado ele vai pagar alguma coisa, já que ele está sequestrado? Beleza? Então, na extorsão mediante sequestro, o pagamento é feito por terceira pessoa. A vítima sequestrada é uma e a extorsão é aplicada em terceira pessoa. Beleza, galera? Dúvida até aqui? Ficou claro? Joia? Massa. Massa, 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 massa. Show de bola. Questão 7.
A Lei 11.343 prevê causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3 em caso de prática de crimes previstos no artigo 33 a 37 dessa legislação. Assinale a alternativa que não apresenta causa de aumento de pena. Primeiro ponto, galera. Primeiro ponto. Que lei é essa aí? 11.343 de 2006. Que lei é essa, meu povo? Maria da Penha. Errado. Maria da Penha é 11.340. Essa daí é a lei de drogas. Tá bom? Essa daí é a lei de drogas. Professor, eu tenho que saber o número da lei? É bom. É bom. Não precisa saber de todas, não, gente. Mas daquelas mais conhecidas e mais cobradas. Beleza? Ah, professor, como é que eu faço para aprender? Estudando. Repetindo, repetindo, repetindo. Acaba absorvendo por osmose. Beleza? Acaba absorvendo por osmose. Estamos falando da lei de drogas. Beleza? Assinale a alternativa que não apresenta hipótese de causa de aumento de pena na lei de drogas. Crime praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. Letra B. Crime cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Letra C. Se o agente praticar o crime em razão da dependência química ou psíquica da droga, de modo a torná-lo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E letra D. Se o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Gabarito, meu povo. Excelente. Excelente, excelente. Ou faltou a letra E ainda, que eu nem vi. Na hipótese em que a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Pronto, agora sim. Gabarito, letra C, tá bom? Aqui na letra C, meu povo, a gente tem uma causa de exclusão de culpabilidade. Artigo 45 da Lei 11.343 de 2006. A Lei de Drogas. Toda vez, já falei com vocês, toda vez que vocês identificarem a expressão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, quer dizer que o sujeito ele está inimputável, beleza? Que ele não tem a plena capacidade, a total capacidade, ou melhor, que ele não tem capacidade alguma, já que ele é inteiramente incapaz. Recapitulando o exemplo do copo, ele é inteiramente incapaz, ou seja, ele é incapaz do pé até a tampa. Ele é cheio de incapacidade, ele é completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e se comportar de acordo com esse entendimento. Logo, eu estou falando aqui de um inimputável. Nesse caso, é exclusão de culpabilidade e o sujeito fica isento de pena e não, de forma alguma, vai ser uma causa de aumento de pena. Beleza? Compreendido, gente? Show? Gabarito da questão 7, letra C de Charlie. Questão 8. Lei de lavagem de capitais. De acordo com a Lei 9613 de 98, assinale a alternativa correta. Para o crime de lavagem de dinheiro, por expressa previsão legal, só é possível a responsabilização na forma consumada, figurando a tentativa como atípica, falso. Beleza?
A maioria dos crimes da lei de lavagem admite a forma tentada. E a lei, ela não exclui a punição da tentativa, beleza? Letra B. A omissão de registro de um imóvel adquirido com dinheiro lícito configura crime de lavagem de dinheiro, haja vista que a conduta ocultou aos órgãos responsáveis a existência de um bem falso, galera. Isso daí pode gerar uma mera infração administrativa, beleza? Ninguém está falando de uma lavagem de capital, já que a origem do patrimônio é uma origem lícita. Isso aí pode gerar problemas tributários relacionados à Receita Federal. Um PAD, por exemplo, um processo administrativo, PAD não, né? Um PA, um processo administrativo, um processo de execução fiscal. Mas crime, aí não. Letra C. Para o delito de lavagem, a lei prevê expressamente a possibilidade de delação premiada, mas não há previsão legal na legislação para ação controlada e infiltração de agentes. Delação premiada, ação controlada, infiltração de agentes, ambos, todos esses três, estão previstos na lei de lavagem de capital. Beleza? Infiltração de agentes, técnica especial de investigação, colocar um agente do Estado dentro da organização que investiga, da organização que pratica a lavagem de capital. Ação controlada, o chamado flagrante esperado. Que todo mundo já conhece. Letra D. O crime de lavagem de dinheiro é conceituado como crime acessório, pois só poderá existir se houver um crime antecedente. É o nosso gabarito. Gabarito, letra D de delta. Crime acessório, também chamado, tome nota, viu? Isso aqui, essa expressão cai. Crime parasitário. Igual a crime acessório. Por que, galera? Crime parasitário, crime acessório. Porque eu preciso de um crime principal. É igual ao crime de receptação. O crime de receptação também é um crime acessório, também é um crime parasitário, porque ele está relacionado com a prática de outro crime. A lavagem de capital é a mesma coisa. O primeiro crime, ele precisa gerar um patrimônio ilícito. E este patrimônio ilícito do primeiro crime, ele será utilizado no crime de lavagem. Beleza? Tem-se a discussão, para mim totalmente infrutífera, que o primeiro crime, o crime principal, ele precisa ser um crime produtor. O que é um crime produtor, professor? Crime produtor é aquele crime que ele gera riqueza, ele produz algum benefício. Por exemplo, o crime de injúria, ele gera algum patrimônio? Ele gera algum benefício? Não. O crime de homicídio, ele gera algum patrimônio? Ele gera algum benefício? Não. O crime de roubo gera. O crime de tráfico gera demais. E assim sucessivamente. Eu preciso ter um crime produtor. Esse crime antecedente, ele precisa ser um crime produtor, gerando riqueza, gerando patrimônio para ser utilizado no crime de lavagem. Esse crime de lavagem, ele só pode existir se antes tiver um crime principal. Beleza? Este crime principal, ele é utilizado, ou melhor, o produto do crime principal, ele é utilizado no crime de lavagem. Por isso, o crime de lavagem é chamado de crime acessório, porque está assessorando o crime principal. Ou então, crime parasitário. O que é o parasita? Aquele que se acopla ao corpo principal. Beleza? Dúvida, meu povo? Cai, véu. Cai. Inclusive, lavagem de capital caiu no último concurso em 2022, na prova de investigador. É uma lei gostosinha para estudar, viu? Muito boa.
Muito boa, muito boa, muito boa. Questão 9. À luz do Estatuto do Desarmamento, julgue o próximo item. A comercialização de munições entre duas pessoas físicas é permitida, desde que haja a devida autorização do SINARM. Certo ou errado? Questão 9, certo ou errado? Certo, meu povo. Cadê vocês aqui? Gabarito. Certo. Anote, por favor. Artigo 4º. Artigo 4º. Parágrafo 5º do Estatuto do Desarmamento. Não há nenhum impeditivo, que pessoas físicas comercializem arma, acessório ou munição, desde que nós tenhamos a autorização do SINARM. Beleza? Questão 10. No território nacional, a autorização para portar arma de fogo de uso restrito é de competência da Polícia Federal, prescindindo tal concessão de autorização do SINARM. Calma. O que é prescindir? Prescindir é dispensar. Certo ou errado? Boa. Essa daqui, a maior dúvida não é necessariamente aqui o conteúdo, né? É a zorra do prescindir. Prescindir é o quê? Dispensar. Só que aqui, galera, eu tenho um outro erro. A arma de fogo aqui é de uso restrito. Se é de uso restrito, é do sistema Sigma, vinculado ao Exército Brasileiro. Beleza? O SINARM e a Polícia Federal, elas tratam de arma de fogo de uso permitido. E aí que vem o detalhe. Quem autoriza, no caso de arma de fogo de uso permitido, pegadinha corriqueira de prova. Quem autoriza e quem expede? Polícia Federal autoriza, SINARM expede, SINARM autoriza, PF expede. E aí? Arma de fogo de uso permitido. SINARM. Um autoriza e o outro expede. Como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou lembrar disso na prova? Galera, presta atenção. Vamos aqui, rapidinho, para uma brevíssima exposição de direito administrativo. Tá bom? Vem cá comigo. O SINARM, ele é um órgão, tá bom? O SINARM, ele é um órgão dentro da Polícia Federal. Repetindo, o SINARM, ele é um órgão dentro da Polícia Federal. O órgão, ele tem personalidade jurídica? Sim ou não? Vou repetir a pergunta. Um órgão, ele tem personalidade jurídica? Gente, eu vou ter que colocar direito administrativo na aula Direito em Foco? É? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá repreendido. Tá repreendida, Deilon. Galera, o órgão administrativo ele não tem personalidade jurídica. Tá bom?
Ele não tem personalidade jurídica. E aí, preste atenção. Preste atenção. Imagine o órgão como o órgão do nosso corpo. Tá bom? Imagine o órgão como o órgão do nosso corpo. Eu sei que eu sei que mão não é órgão, tá bom? Eu sei que mão não é órgão. Mas só para ilustrar. Imagine que a minha mão, ela vai até André e, ó, dá um tapa na cara de André. André quer processar, ele quer se ver ressarcido por isso. Ele vai processar Marcos ou a mão de Marcos? Obviamente que ele vai processar Marcos. A pessoa, nesse caso física, Marcos. A mão de Marcos, ela não tem autonomia, ela não tem personalidade jurídica. Fechado? Pronto. O Sinarme, ele é um órgão dentro da Polícia Federal. Repetindo, o Sinarme, ele é um órgão dentro da Polícia Federal. Então eu te pergunto, quem é que manda mais? A PF ou o Sinarme? Nesse contexto todo, quem é o chefe da parada? É a PF ou o Sinarme? Óbvio, valeu, Jamile, óbvio que é a PF. Então, veja só, para você não cair mais na pegadinha de Sinarme, expede, PF autoriza. Pessoal, veja só, a expedição do CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, é o momento mais importante. Pense na sua carteira de habilitação, na CNH. No momento que você pega a sua CNH, esse é o momento mais importante de toda a sua trajetória para retirar a habilitação. Tá bom? A expedição do documento é feita pelo chefe. E o que é que o Sinarme faz? Autoriza. O Sinarme, galera, é um mero estagiário. O Sinarme, que é o órgão, ele é mero burocrata. O que é que o Sinarme faz? Verônica quer ter a sua arma de fogo. Verônica chega com todos os documentos e entrega ao Sinarme. Sinarme, tome aí a papelada. O que é que o Sinarme faz? Ok, tá tudo certo. Autorizado a ter arma de fogo. Mas quem vai entregar, de fato, o CRAF à Verônica? O chefe. O estagiário, Sinarme, autoriza. E o chefe, Polícia Federal, expede. Beleza? Se você entendeu que o Sinarme é um órgão dentro da PF, você não erra mais. Sinarme autoriza, PF expede a autorização para a posse de arma de fogo. Compreendido, gente? Beleza? Acabou a agonia? Joia. Excelente, excelente, excelente. Perfeito, Ana. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Eu errei muita questão disso aí, gente. De PF expede, Sinarme autoriza. Errei muita questão. E fiquei injuriado por conta disso. Fiquei injuriado. Porra, perdi muita questão mesmo. Não é só em treinando em casa, não. Perdi questão de prova por causa disso. Vamos nessa. E eu não quero que aconteça a mesma coisa com vocês. Tá bom? Questão 11. Durante a ação de combate ao tráfico de drogas montada na rodoviária, a Polícia Militar encontrou uma cápsula plástica de 0,8 gramas de cloridrato de cocaína no interior da mochila trazida por Sérgio, que desembarcara de um ônibus vindo do estado vizinho. Considerando a situação e a jurisprudência do STF, é correto afirmar que, letra A, trata-se de comportamento atípico, mas com repercussões na esfera extrapenal. Letra B, eventual transação penal em virtude da prática do crime previsto no artigo 28, firmada nos 5 anos anteriores, impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. Vixe? Letra C, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza, à quantidade da substância, ao local e às condições da ação e às circunstâncias pessoais de Sérgio. Letra D,
está vedada a imposição a Sérgio da pena de prestação de serviço à comunidade. E letra E, há uma presunção absoluta de que Sérgio é usuário. Gabarito, gente. Gabarito, meu povo. Bom, 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 bom. Bom demais. Gabarito, letra C de Charlie. Gabarito, letra C de Charlie. E, obviamente aqui, que quando eu falo natureza, quantidade, substância, natureza, quantidade, local e condições, eu estou falando do artigo 28, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Como diferenciar usuário de traficante? A regra está lá no artigo 28, parágrafo 2º. Beleza? O juiz observará a natureza, a quantidade, o local, as condições e as circunstâncias pessoais e sociais do agente. Beleza? Galera, cuidado com a pegadinha comum aqui no artigo 28, parágrafo 2º. A pureza da droga, ela interfere na identificação de usuário e traficante? Ou melhor, na identificação não, né? Na análise entre usuário e traficante, a pureza da droga, quanto mais pura, está mais perto de perfeito AD. Não, não interfere. E bancas, CESP gosta muito, 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 de copiar e colar o artigo 28, parágrafo 2º e colocar lá pureza da droga no meio do caminho, beleza? FGV, me recordo que também já cobrou, e VUNESP também já cobrou nesse sentido. O VUNESP cobrou em uma prova de delegado de polícia, em relação à pureza da droga. A pureza da droga não tem nenhuma interferência para classificação de usuário ou traficante. Beleza? Dúvida na 11? Dúvida na questão 11? Show. Pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas lá no YouTube tem uma aula exclusiva da Lei de Drogas, beleza? Eu espero que vocês tenham assistido. Eu falo até do conceito da história das drogas e tal. Vixe, pior que eu não vou conseguir achar agora. Véio. Tava aqui vasculhando, mas agora não vai aparecer, não. Enfim. Alguém me lembra para eu colocar lá no grupo? É possível? Alguém? Pô, Sueli, eu esqueci que você estava aqui, velho. Porra. Pior que eu sei mesmo que ela vai lembrar. Eu esqueci, velho, que você estava aqui. Viu, Sueli? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu tenho que achar essa zorra dessa. Se eu não achar, tô lascado. Sueli vai me atormentar. Não, mas eu acho. Eu acho. Eu lembro dessa aula. Muito boa, viu, gente? Particularmente muito boa. Vamos nessa. Questão 12. Caio e Ludmila viveram um relacionamento conjugal por 12 anos, tendo gerado filhos gêmeos da união. Mas ela rompeu a conjugalidade quando foi fisicamente agredida pelo ex-companheiro. Em função da violência sofrida, Ludmila ingressou com ação no juizado de violência doméstica da sua cidade. Uma vez que seja constatada a violência doméstica, o juiz pode aplicar as seguintes medidas protetivas de urgência abaixo relacionadas para Caio, à exceção de uma. Assinale-a.
Galera, cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Questão boa essa daqui, viu? Questão boa. Galera, reclama da FGV, mas vou te dizer, viu? As melhores questões, ultimamente, têm sido da FGV. Galera, presta atenção. Presta atenção. Todo mundo entendeu aí a historinha, Caio, Ludmilla, tal. Caio batia em Ludmilla, Ludmilla se separou e ingressou com ação contra Caio. Beleza. O que a questão ela quer saber é: existem medidas protetivas de urgência a serem aplicadas contra Caio. Beleza? Aplicadas contra Caio. À exceção de uma. Ela quer saber quais dessas medidas a seguir eu não posso aplicar contra Caio. Não faz parte lá do rol do artigo 22. Beleza? Letra A. Comparecimento em programas de recuperação e reeducação, atendimento individual e ou em grupo de apoio do agressor, restrição ou suspensão de visitas aos filhos após avaliação da equipe multidisciplinar, suspensão de posse ou restrição do porte de armas pelo agressor, determinar a matrícula dos filhos em escola mais próxima de casa, independentemente de vaga. Gabarito, gente. Ai, meu povo. Gabarito. Cadê vocês? Gabarito, letra E. E antes que vocês me esculhambem, como é, professor? Atendimento de apoio ao agressor é, gente. É. Vamos aqui na Lei Maria da Penha? Cadê? Vamos aqui na Lei Maria da Penha, antes que vocês me esculhambem. Artigo 22. Das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Beleza? Suspensão do porte de arma, afastamento do lar, proibição de determinadas condutas. Aproximação da ofendida, contato com a ofendida, restrição ou suspensão de visitas aos menores, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, OPACA, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, inciso 8, acompanhamento psicossocial do agressor por meio do atendimento individual e ou em grupo de apoio. Beleza? Gabarito não é a letra B de Bravo. Como vocês estão vendo aí, o acompanhamento psicossocial do agressor é uma das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. E, galera, a letra B de Bravo, a letra E, perdão, determinar a matrícula dos filhos, ele está aqui, ó, artigo 23, medidas protetivas de urgência à ofendida. Cadê? Aqui. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima de seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vagas. Então, perceba, é a única da questão que não se refere ao agressor, mas sim à ofendida. Dúvida, gente? Joia. Eu sei que a letra B soa estranho, né? Atendimento individual em grupo do agressor. Por quê, galera? Os dois últimos, a letra A e a letra B especificamente,
foram incluídas as duas últimas medidas a serem incluídas nesse rol. Justamente para romper, tentar, né, romper ali o ciclo de violência. Porque o que é que acontece? Você aplica uma medida protetiva, o cara muitas vezes é condenado, quando ele sai ou acaba a medida protetiva, ele volta para o seio do lar, ele volta a se relacionar com aquela vítima e o ciclo de violência nunca termina. E o acompanhamento psicológico e a palestra de reeducação é justamente para romper, para quebrar esse ciclo de violência. Eu sei que na hora assim da questão, né, analisando friamente, pode soar estranho, mas eu estou explicando justamente para que você entenda o que está por trás da determinação legal. Fechado? Essa daqui é uma questão tranquila quando você parte para a lei. É muito simples essa daqui. Porém, na prática, na hora do vamos ver, essa questão aqui poderia derrubar muita gente. Dúvida na questão 12, meu povo? Dúvida na questão 12? Podemos seguir? Vamos nessa. Cadê? Aqui. Súmula 600 do STJ. A coabitação entre autor e vítima é prescindível para a configuração da violência doméstica e familiar. Mais uma vez, calma. O que é prescindível? Dispensável. Certo ou errado? Exatamente, Priscila. Boa, meu povo. Gabarito certo. Eu não preciso da coabitação entre o autor e vítima para configurar a violência doméstica. Basta vocês lembrarem aí casos de namorados ou até mesmo ex-companheiros, ex-namorados, que não mantêm ali uma coabitação com a vítima. Essa daqui foi tranquila. E aqui é importante que você anote súmula 600 do STJ. Lembrando que esse comentário, como toda a indicação dos outros, né, estão no gabarito comentado. Questão 14. Galera, eu vou falar isso porque me perguntaram no sábado, tá bom? LEP, cai na Polícia Civil. Viu? LEP, cai na Polícia Civil. O último edital de 2022 da Polícia Civil, calma, D, piora. O último edital, o de 2022, para investigador escrivão da Polícia Civil, ele trazia LEP, ECA, qual era a outra? Puta merda, Código Eleitoral e CTB. Pronto. ECA, LEP, ECA, Eleitoral, CTB e Ambiental. Ainda tinha o Código Ambiental. Código Ambiental não, Lei de Crimes Ambientais. Essas 5 legislações. 5 legislações relativamente grandes. Beleza? Relativamente grandes. Exatamente, Priscila. Foi osso. E assim, ao contrário do CFO, eu sei que muita gente aqui fez CFO, já estudou o edital do CFO. O CFO, ele traz lá, né? ECA, do artigo 1º ao 6º, do artigo tal ao tal. O CFO faz isso. A Polícia Civil, não. Quando coloca lá LEP, é a LEP inteira. ECA inteiro. Exatamente, não especifica os artigos. O que isso implica? Eu tenho que estudar tudo.
eu tenho que estudar tudo. Ah, professor, eu quero reclamar disso. Pode reclamar, não vai mudar em nada. Vai ter que estudar de qualquer forma. Beleza? Poxa, professor, perfeito para quem? Perfeito para quem, senhor? Perfeito para quem? Entendi. Perfeito, perfeito. É desproporcional, gente. É desproporcional. É desproporcional. Licitação é mundo, licitação é mundo. Assim, de verdade, gente, eu espero, eu tinha sempre esperança, né? Mas eu continuo tendo que os editais, eles venham com pertinência temática. O que é isso? Que, pô, se você vai fazer um concurso para a Polícia Civil, cargo de investigador escrivão, que tragam legislações pertinentes a esses cargos. Todas essas aqui são pertinentes, tá bom? LEP, ECA, CTB, crimes ambientais, todas essas são pertinentes. São pertinentes. Licitação é importante, professor? Muito, muito. Vocês acham lá que, como policiais civis, vocês só vão correr atrás de bandido? Não. Tem comissão de licitação. Então, é importante também. Porém, eu confesso que cobrar uma cacetada de leis como essa para cair 2, 3 questões, né? Mas é isso. Concurso é assim e a gente reclama quando passar. Beleza? Se serve de consolo para vocês, a PC de São Paulo, em legislação extravagante, ela cobrou 58 leis. Claro, tudo bem, foi para a prova de delegado. Mas 58 em apenas legislação extravagante, fora direito penal, processo penal, condicionado, só em legislação extravagante foram 58 leis. 58. É muita coisa, gente. É muita coisa. Beira o irrazoável. Beira o irrazoável. Mas, enfim, deixa para reclamar quando for aprovado. Beleza? Vamos lá, questão 14. Em relação aos estabelecimentos penais, na forma disciplinada na LEP, assinale a alternativa correta. A cadeia pública será instalada próximo de centro urbano. A colônia agrícola destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto e da limitação de fim de semana. Letra C. O prédio da casa de albergado poderá situar-se em centro urbano, desde que contenha obstáculos físicos contra a fuga. A penitenciária de homens pode ser construída em local afastado do centro urbano, a distância que não restrinja a visitação. Aqui, questãozinha, viu? Será de 5 metros quadrados a área mínima de uma unidade celular. 5 metros quadrados é o quê? Spy? Gabarito, gente. Vamos lá, vamos setorizar aqui, tá bom? Cadê? Gabarito, letra A. Tá onde, professor? Artigo 104 da LEP. Letra B. A letra B. Eu não tenho. O erro é esse aqui, ó. Apenas a pena de regime semiaberto, beleza? A casa de albergado poderá, errado, deverá situar-se em centro urbano e caracteriza-se, cadê? Pela ausência de obstáculos físicos. Letra D. A penitenciária de homens deverá ser construída em local afastado do centro urbano, certo? E letra E.
Aqui não são 5 metros, são 6. Beleza? 6 metros quadrados. Pronto. Agora que eu tô vendo no chat aqui. Babado. Menino, verdade. Verdade, verdade, verdade. Pessoal, bora. Deixa eu pegar aqui a lei de execução penal para vocês. Vamos lá. A cadeia pública será instalada próximo de centro urbano. Por que isso? Por que isso? Ah, para a sociedade ficar em perigo? Não, 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 não. Veja só, a cadeia pública, ela se destina a quê? Ela é voltada para quem? Pessoal que estudou para a Polícia Penal aí pode responder. A cadeia pública. Ai, vocês são uma viagem, viu? A cadeia pública, meu povo, é para preso provisório. Se é para preso provisório, é porque, se é provisório, é porque ele não vai ficar preso por muito tempo. Deveria, né? Não ficar preso por muito tempo. Então, é justamente a cadeia pública, ela tem que ser próxima ao centro urbano justamente para aproveitar toda a estrutura do centro urbano para esse preso provisório, que uma hora vai retornar para a sociedade. Beleza? O indivíduo que foi preso preventivamente, não necessariamente, ele já está com a sua pena definitiva. Não necessariamente, não. Ele não está com a sua pena definitiva. Não, 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 Gel. Não, não. Eu só falo de ressocialização quando eu já tenho um preso definitivo. Beleza? Mas o preso provisório, para isso que a cadeia pública se destina, é justamente para que este preso provisório ele não fique afastado ali das atividades do centro da cidade, justamente quando ele for posto em liberdade. Imagine um cenário. Marcos foi preso preventivamente. E aí eu fui para a cadeia pública. Só que essa cadeia pública, ela fica no CIA, no CIA Aeroporto, na estrada do CIA lá, afastadão do centro de Salvador. Quando eu sair, eu for posto em liberdade, já que eu sou preso provisório, fui preso preventivamente, minha liberdade cantou. Minha liberdade provisória cantou. E aí eu saio, no meio do CIA, eu vou para onde, meu povo? É melhor eu voltar para a cadeia, que é mais seguro, né? Do que ficar ali transitando no CIA. Por isso, no centro urbano. Beleza? Cadê? Vamos aqui na LEP, que eu já deixei ela separadinha aqui para vocês. Pronto. Aqui, ó, artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, exatamente por conta de manter o preso provisório próximo da sociedade, próximo à sua família, ela tem que ser instalada no próximo ali do centro urbano, beleza? No artigo 104, será instalado próximo de centro urbano, observando a construção e as exigências mínimas do artigo 88. Repetindo, LEP cai na Polícia Civil. Questão 15. Conforme o ECA, compete ao Ministério Público. Letra A. Aplicar penalidades aos adolescentes que cometam ato infracional. Investigar denúncias de violência sexual, determinando a detenção do agressor quando comprovada a violência. Promover e acompanhar os procedimentos relativos às infrações atribuídas a adolescentes.
Ofertar atendimento jurídico gratuito ao adolescente que cometa ato infracional e defensoria. Determinar o pagamento de indenização ao adolescente vítima de violência doméstica. Gabarito, gente. Essa daqui. Ó, presta atenção. Essa daqui, essa questão 15. Se você tiver uma noção clara de sistemas processuais, você marca o gabarito aqui. Se você tiver uma noção de sistemas processuais, você marca o gabarito aqui. Lembrando, lá no YouTube tem aula de sistemas também, viu? Foi uma aula, deixa eu contar uma fofoca aqui para vocês rapidinho. Foi uma aula que Sueli me pediu. Não, professor, faz uma aula aí de sistemas. Faz uma aula de sistemas. Não, sistema, tem que ter sistema. Aula de sistemas processuais. Pelo amor de Deus, faz. Pronto, beleza. Marquei uma live para domingo, para um domingo. Gente, nesse domingo, faltou energia. Automaticamente eu fiquei sem internet. Mas eu pensei, não, pô, promessa é dívida. Aí eu vou cumprir minha palavra. Meti uma luminária aqui. Fiz a live toda no Instagram pelo meu pacote de dados. Aí eu pergunto, a Lazarenta da Sueli apareceu na live? Nem chegou perto. Nem para comentar um joinha assim, ó, valeu otário, e se sair. Imagine. Aí depois vem com a história, professor, foi mal, não esqueci. Mas para cobrar, ela lembra. Para cobrar, ela é ótima. Viu? O dia, viu? O dia, eu suando, feito cuscuz, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha nada. E eu aqui, me esgoelando, dando aula de sistemas, para miserável não aparecer. Desgraçadona, essa daí. Vamos lá, voltando. Enfim, voltando para cá, né? Depois do desabafo. Se você tiver uma noção de sistemas processuais, você mata essa questão. Sabe por quê? Letra A, falso. Aplicar penalidade ao adolescente, só quem aplica penalidade é juiz, gente, não MP. 2, letra B. Investigar denúncia. Peraí, trabalho de polícia. Quem faz isso é Polícia Civil. Polícia Federal, se for crimes federais. Promover e acompanhar procedimentos relativos a infrações, beleza. Gabarito letra C. Ofertar atendimento jurídico gratuito. É defensoria pública? Não. Determinar o pagamento de indenização. Quem determina pagamento, isso é uma condenação. Quem condena é juiz, não é MP. Beleza? Gabarito letra C de Charlie. Pronto, perfeitinho. Bonitinho. 16. Ó, essa questão 16, eu tenho um certo carinho por essa questão. Eu acho que essa questão já caiu no PTC, viu, gente? Eu acho que eu já coloquei aqui no PTC. Não tenho essa certeza. Já não foi fácil. Valeu. Eu tenho um carinho especial por essa questão aqui. Por quê? Uma vez, eu dando aula de crimes do ECA, e aí falando, né, dos crimes lá, a partir do artigo 240 do ECA, e aí um aluno me perguntou, professor, e se tá falando aqui de foto, tá falando de vídeo, e se mandar para um menor um áudio de um sexo explícito, é crime? Eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, bora analisar aqui os tipos penais, né? A gente analisou, falei, pô, rapaz, a lei comeu mosca. O áudio, o envio do áudio não é crime. E aí, toda vez que eu ia dar aula desse assunto, eu chamava atenção para esse detalhe. Falei, ó, galera, imagine um cenário, né? Imagine a tragédia. Um maior, ele praticando um ato sexual, ele grava o áudio da relação sexual e envia para um menor de idade. Isso é crime?
Não. Acredite se quiser. Não é crime. E eu sempre chamava atenção disso em aula, né? Só que eu chamava atenção porque, beleza, é algo que se destaca e tal, até mesmo como curiosidade. Mas eu falava, velho, dificilmente isso vai aparecer em prova, porque vai ser uma engenharia muito específica. Tá aí. Caiu na prova da Selecom, de oficial, desse ano, da PM Sergipe. Vamos lá. O ECA apresenta diversos tipos de crimes sexuais, em que a vítima é uma criança ou um adolescente. Entre os delitos, a Verônica queria ganhar essa moeda, queria mesmo ganhar essa moeda. Entre os delitos previstos no diploma especial, encontramos: letra A, facilitar o acesso de uma criança a material contendo cena de sexo explícito com a finalidade de, com ela, praticar ato libidinoso; aliciar a criança por qualquer meio de comunicação com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso; armazenar vídeo que contenha cena pornográfica envolvendo criança, envolvendo adolescente. Gabarito. Gabarito, letra A. Beleza? Cadê o... Pronto. Gabarito, letra A. Ok. Quem já quiser anotar, eu tenho aqui 2 artigos. Artigo 241B de Bravo e artigo 241D de Delta. Beleza? Pronto. É esse o fundamento. Vamos aqui para a letra B. Aliciar a criança por qualquer meio de comunicação com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso? Ok. Armazenar vídeo que contenha cena de sexo pornográfico envolvendo criança? Ok. Adulterar arquivo de áudio? Falso. Apenas vídeo. Letra C. Adulterar arquivo de áudio. E letra D. Adulterar arquivo de áudio. É tão evidente isso aqui que o artigo 241E do ECA, ele traz a definição do que seria a cena de sexo. Quer ver? Vamos aqui. ECA. Artigo 241. Vem cá comigo. O próprio ECA, ele traz a definição do que seria a cena de sexo explícito. Ó para cá. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícito ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança para fins primordialmente sexuais. Perceba, ele fala de cena de sexo explícito, não fala de áudio de sexo explícito. Beleza? Por isso, gabarito letra A. Dúvida, meu povo? Dúvida de boa? Show. Massa. Próximo. Dezessete. Nos casos de homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena pode ser duplicada caso o agente não possua CNH ou permissão para dirigir. Certo ou errado? Cadê? Pronto. O erro. Sempre na causa de aumento.
Aumenta a pena, gente, se o cara não tem CNH, aumenta. Mais de 1/3 até a metade. Não aumentando no dobro. Beleza? Eu acho não, Verônica. Você tem certeza. Você tem certeza. Gabarito 17, errado. 18. A interceptação da comunicação telefônica pode ser realizada de ofício pela autoridade policial, desde que o inquérito tenha como objetivo investigar hediondo, crime ou tráfico. Certo ou errado? Qual é o erro? Perfeito, 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 perfeito. Toda interceptação telefônica precisa de autorização judicial. Isso eu chamo de quê? Eu chamo de cláusula de reserva de jurisdição. E aqui eu já expliquei 1, 2, 3, 10, 20, infinitas vezes. A interceptação telefônica, ela viola algum direito fundamental? Sim ou não? Obrigado, viola. Perfeito. O sigilo das comunicações. Bote uma coisa na sua cabeça. Bote uma coisa na sua cabeça. Toda vez que o Estado precisar violar um direito fundamental, ele só poderá fazer através de ordem judicial. Repetindo, toda vez que o Estado ele precisa violar um direito fundamental, ele só pode fazer isso através de uma ordem judicial. Interceptação telefônica viola qual direito? Sigilo das comunicações. Prisão viola qual direito? Liberdade. Busca e apreensão viola qual direito? Inviolabilidade do domicílio. Todos esses três têm o que em comum? Precisam de ordem judicial. Interceptação telefônica, somente com ordem judicial. Prisão, excetuando a prisão em flagrante, que é uma prisão pré-cautelar. Toda prisão precisa de quê? Ordem judicial. Mandado de busca e apreensão. A casa é asilo inviolável, né? Ela só pode entrar com consentimento do morador, flagrante desastre, socorro ou com ordem judicial durante o dia. Então, galera, abrace essa ideia de que toda vez que o Estado precisar violar um direito fundamental, só pode fazer isso através de ordem judicial. Eu chamo isso de quê? Cláusula de reserva de jurisdição. Compreendido? E quem quiser anotar aí, por favor, coloquei aqui, né? Artigo 1º da Lei 9296 de 96, Lei de Interceptação Telefônica. Somente por ordem judicial. Alguma dúvida, meu povo? Alguma dúvida? De boa? Massa. 19. Pessoal, deixa eu contar um detalhezinho para vocês aqui. Pense que tá uma dificuldade de eu encontrar questão da lei de racismo que a gente ainda não tenha feito no PTC. Em 2025, viu? Ah, professor, pega a questão antiga. A questão antiga corre muito risco de estar desatualizada, porque depois de 2023,
a gente teve uma alteração significativa na lei. Aí, quando você vai para a questão antiga, é questão muito simples e tal. Praticamente, a gente esgotou as questões da lei de racismo. Praticamente, a gente esgotou. Esperando aí que os próximos concursos tragam questão da lei 7716 para a gente aproveitar. Dispõe a lei de racismo, que ficará sujeito às penas de multa de prestação de serviços à comunidade, incluindo a promoção da igualdade racial, quem exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno de estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau, impedir o acesso ou recusar atendimento em bares, restaurantes, confeitarias ou locais semelhantes abertos ao público, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional por motivo de discriminação. Gabarito, meu povo. Já vi a galera subindo aí, letra D. Boa. Gabarito, gente. Letra A. Artigo 4º, parágrafo 2º. Conduta equiparada. Esse artigo 4º, parágrafo... Só um comentário aqui. Esse artigo 4º, parágrafo 2º, foi um dos fundamentos que pararam de exigir em currículo foto. Eu não sei a galera mais jovem aqui, mas pessoal aí década de 80, década de 90, vai lembrar que antigamente nos currículos se colocava uma foto 3x4, né? Na parte superior do currículo. Colocava ali uma foto 3x4. E por conta não apenas, tá bom? Mas o artigo 4º, parágrafo 2º, não é da sua época não, né, Sueli? Sei. Eu ouvi falar. Sim, Augusto. Perfeito. Passaram a, por conta da foto, fazer análise prévia, né? Se contratava ou não, independentemente do currículo. Uma coisa, pessoal, isso no Estatuto da Igualdade Racial faz até essa observação. Por exemplo, imagine que eu sou um diretor de cinema. E aí eu vou fazer um filme. Sobre o Japão. Tá bom? Vou fazer um filme sobre o Japão. Aí aparece lá para fazer teste, né? O filme, o ator Mendo. Cadê ele? Tá aqui hoje? Hoje é aniversário dele. Ou não tá aqui não? Vai pegar gravado. Enfim, apareceu Mendo lá. Mendo, negão, para fazer participação no filme sobre o Japão. Eu vou falar, Mendo, muito obrigado aí, mas você tá fora. Gente, isso seria um ato discriminatório? O Estatuto da Igualdade Racial, ele deixa... Exatamente, Grazi estava lá, primeira da fila. O Estatuto da Igualdade Racial, ele deixa isso muito evidente, que isso não é discriminação. Por quê? Gente, no Japão, tem negro. Você já viu?
Você já viu um japonês negão? Ah, professor, eu conheço um que... Não, 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 não. Você conhece um negão de olho puxado. Japonês negro não tem. Não tem. Eu tava na... Era a Copa de... Vixe, não lembro. Não sei se era de 14 ou de 22. Não, a de 14 ou a de 18. Enfim, era uma Copa do Mundo aí. Aí tava jogando, marquei com os amigos, né, pra gente assistir no bar. Aí tava jogando Japão, vestindo a roupa tradicional Azives, né, o uniforme Azives. E eu acho que era Senegal, ou era Gana. A gente lá reunido e tal. Aí chegou uma colega dessas que ouviu falar, se perguntar ela, diz aí o nome de um jogador, ela vai falar Pelé, vai falar Neymar, acho que só. Cristiano Ronaldo, acho que só. É nesse nível. Ah, chuta o quê? Chuta uma bola. Aí ela sabe, chuta uma bola. Ela não acompanha futebol, ela não gosta de futebol. Beleza, tudo bem, problema nenhum. Foi lá assistir o jogo, ia ter o jogo da seleção e tal. A gente se reuniu no bar. Aí tava jogando Japão e uma seleção africana. Eu acho que era Senegal. Aí ela perguntou, né? Quem tá jogando? A gente falou, Japão e Senegal. Aí ela olhou, gente, Japão, de roupa azul, os branquinhos, e do outro lado, os negão, pô. Sombra em 3D lá correndo. Negão, negão mesmo. Aí ela, quem é quem? Não dá, pô. Não dá, porque você pode até não gostar de futebol. Beleza, tudo bem. Mas não saber geografia, aí é demais, pô. Aí é ensino básico. Aí ensino básico é lá da escola, pô. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Então, volta para o exemplo lá da gravação do filme do Japão. Esse ato não é um ato discriminatório, beleza? Não é um ato discriminatório, porque eu estou fazendo um conteúdo específico, beleza? O próprio Estatuto da Igualdade Racial, ele fala exatamente sobre isso. Na produção cinematográfica, não. É no título da... Ah, esqueci. É no título que fala de conteúdo para televisão, conteúdo artístico. Pronto. É nesse capítulo. Beleza? Show. 19, um abraço. Já foi. Ó que onda. A gente começou falando de currículo, né? Foto em currículo. Passou por Copa do Mundo e as porra. Vamos lá. Questão 20. A respeito da lei de racismo, julgue o item a seguir. Gente, isso aqui, ó, caiu na prova de delegado daqui da Bahia de 2018. Certo ou errado? Certo ou errado? Os crimes da lei de racismo, sem exceção, são praticados mediante dolo. Na prova de delegado aqui, salvo engano, a alternativa era a letra A dessa questão. Eu já coloquei ela aqui no PTC. Era o oposto, mas a ideia era a mesma. Né? Na lei de racismo não se admite condutas culposas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E aqui, sem exceção, somente a título de dolo, certo. Certíssimo. Gabarito. Todos os crimes da lei 7716 são dolosos, sem exceção. Não existe crime de racismo culposo, sem querer, beleza? Por negligência, prudência ou imperícia, não. Todos, absolutamente todos, são dolosos, beleza? Questão 20, alguma dúvida, galera? Alguma dúvida? Sim ou não? De boa? Massa. Sobre o simulado, alguma dúvida? Massa. Pronto. Joia. Segura aí, rapidinho. Não vou tomar o tempo de vocês, não. Coisa rápida.
Primeiro ponto. Essa semana eu vou estar colocando aí a aula Direito em Foco, beleza? A enquete da aula Direito em Foco. Eu sugestionei aqui a lei de crimes hediondos. Por quê? Tivemos alteração recentemente. E também porque é uma lei que todo mundo acha que sabe. Todo mundo negligencia, acha que sabe, que é uma lei curtinha e tal. E a galera se passa. Beleza? Então, quem tiver mais sugestão aí de assunto de direito penal, processo penal e legislação extravagante, para a gente colocar na aula Direito em Foco, fala comigo, beleza? Direito administrativo está fora, viu, gente? Constitucional também. Só direito penal, processo penal e legislação extravagante. Para a galera aí que já está pensando no próximo PTC, a gente vai ter uma novidade, beleza? Vai ter uma novidade que eu sei que todo mundo aqui vai gostar. Exceto Suelen, Fabrícia, Jéssica Bahia e Lucas. São os únicos 4 aí que não vão ter nenhuma, não vão ser afetados, né, pela mudança. Exatamente, Fabrícia. Por isso. Mas eu sei que todo mundo aí vai curtir. Mas eu só vou avisar isso na próxima segunda-feira. Beleza? Eu estou avisando previamente que eu vou avisar. Não, presencial não. AD, eu tô com uma criança em casa de 11 dias. Eu vou sair para onde, AD? Pelo amor de Deus, AD. Eu vou para onde, mulher? Eu vou para onde? Eu tô dormindo 3 horas por noite, AD. Você acha que eu vou para algum lugar, mulher? Pela misericórdia. Ah, daqui a pouco vai. Agora não vai, não. Agora não vai. Meu Deus do céu. Tô pensando até em usar maquiagem para afastar as olheiras. Porra, é essa? Barril, galera. É massa. É sensacional. Bom demais, mas é barril. É barril. Mas logo passa. É só a vida acontecendo. Outra coisa. Amanhã a gente vai ter núcleo de aprendizagem lá na Moraria, núcleo de aprendizagem da Tríade com o professor Wilson, de língua portuguesa. O cara veio de feira. Semana retrasada, se eu não estiver enganado. Deu aula terça e quinta. Galera curtiu, pediu de novo, mais uma vez, bis. Galera, o cara é bom. Quem já assistiu a aula dele sabe bem o que é que eu tô falando. O cara é bom. Exatamente, Augusto, exatamente. O cara é bom. Quem quiser participar, quem é aluno Tríade, já sabe, caminho aberto aí. Suelen, sua queixa, eu já tinha levado, e sua queixa apareceu hoje na direção. Viu aí? Sua queixa apareceu hoje na direção. Inclusive, eu estou fazendo votos para que seja também nessa modalidade. Mas a gente tá ajustando. Sim, galera. Amanhã, quem é aluno Tríade, acesso free. Quem não é aluno Tríade, queira participar, apenas R$15. Mais barato do que o Morango do Amor. Isso é inconcebível. Pô. Mais barato do que o Morango do Amor. E eu sei que a maioria aqui já se inscreveu. Deixa eu ver. A maioria aqui já se inscreveu. Aulão da Independência, meu povo. A gente já está no segundo lote. Já chegamos em 1/3, se eu não estiver enganado, já chegamos mais de 1/3 do espaço. Estamos no segundo lote. Não espere virar o terceiro para pedir desconto do primeiro. Garanta logo sua vaga. Aulão da Independência, dia 7 de setembro. Lá no Hotel Mercury. Ah, professor, vou desfilar. Não tem problema, é o dia todo. Seu desfile é de manhã, meio-dia você já está liberado, porque eu já desfilei, eu sei que 1 hora você já está livre, beleza? Já tirou a farda e tal, já está de boa. Então o evento é o dia todo, tá bom? No dia 7 de setembro, quem foi para o Aulão da Independência do 2 de julho, viu o que aconteceu. E agora, para o dia 7, a gente está pretendendo fazer algo muito melhor. Estamos trabalhando firme e forte para isso aí,
Beleza? Galera, quem tiver sugestão da aula Direito em Foco, fala comigo. E essa semana, quinta-feira, vocês recebem o simulado 04 e aí a gente taca ali pau na próxima segunda. Beleza? Pessoal, muito, muito obrigado pela presença e participação de todos. Valeu, minha continência e respeito para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Vou descansar agora.